Abra sua Bíblia para Jeremias capítulo 10. Nós vamos falar sobre um povo diferente. Vocês têm aí na tela, foi feito esse trabalho, mas nós vamos falar sobre um povo diferente. Esse povo diferente somos nós, a Igreja de Cristo, os cristãos. Então, você vai ficar com a sua Bíblia aberta. Eu não vou ler o texto agora. Por favor, Jeremias capítulo 10. Nós vamos fazer uma pregação expositiva. Então, você vai me acompanhando na sua Bíblia, porque como eu vou falar algumas coisas muito sérias, é bom que você saiba que está na palavra de Deus e não eu que inventei. Senhor Deus e Pai, abençoa-nos agora na entrega da Tua palavra. Usa-nos agora como um instrumento poderoso nas Tuas mãos. Atrai nossa atenção, conquista nosso coração. Fala, Senhor, a nós, pois estamos aqui para ouvir Tua voz. E ajuda-nos, Senhor, a obedecer, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Dá-nos a Tua força, a Tua sabedoria, o Teu ânimo. Ajuda-nos a carregar nossos pesados fardos que a vida nos impõe. Fica conosco e com aqueles que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. O profeta Jeremias é um dos profetas mais enfáticos e mais conhecidos da palavra de Deus, juntamente com o profeta Isaías. Jeremias profetizou do ano 626 a.C. até o ano 580 a.C. Foram 46 anos de ministério. Ministério longo, que começou no 13º ano do reinado de Josias, um grande reformador religioso do Reino do Sul. Jeremias nasceu em Anatote. Ele era da tribo de Benjamim. Ele foi chamado muito jovem para o ministério. Usou isso como desculpa para dizer para Deus que ele não passava de um menino. Mas quando Deus chama, não importa a sua idade, não importa a sua condição financeira, não importa a sua cor, nem o seu tamanho. O Deus que chama é o Deus que prepara, é o Deus que capacita, é o Deus que sustenta. Jeremias também era sacerdote. Essa cidade, Anatote, era um reduto de sacerdotes. E Jeremias deve ter sido criado num lar de sacerdotes, aonde foi ensinado sobre a lei de Deus. Então, desde garoto, desde a sua infância, ele era alguém que conhecia Deus, e Deus então o usou poderosamente. A tradição diz, não é a Bíblia, mas a tradição, a história diz que Jeremias morreu no Egito. Foi levado para o Egito, e lá no Egito ele morreu por apedrejamento pelos próprios judeus que não queriam aceitar suas profecias de que o exílio babilônico duraria 70 anos, enquanto os falsos profetas diziam que duraria 2 anos. Jeremias disse para eles construírem casas lá na Babilônia, porque o exílio seria longo, e aí apareciam por trás os falsos profetas, como hoje acontece,
dizendo que ele estava errado e que Deus tinha falado para eles que era só 2 anos e todo mundo voltaria. Quando você hoje lê a Bíblia, você sabe que se cumpriu a palavra que Jeremias falou, sendo 70 anos. Então, nós vamos fazer um breve estudo aqui, versículo a versículo, expositivamente, do capítulo 10 de Jeremias. Porque agora nós vamos entender como que uma nação chamada Israel, mais precisamente o Reino do Sul, Judá, porque o Reino do Norte já havia sido destruído. Então, o Reino do Sul, que é chamado de Judá, como que uma nação escolhida por Deus, infelizmente, entrou num colapso religioso, a ponto de Deus permitir que Jerusalém fosse cercada, destruída e o povo fosse exilado, escravizado na Babilônia por 70 anos. Verso 1. Ó Israel, ouça esta palavra do Senhor para você. Então, grife aí o verbo ouvir. Ouça. Deus está falando para você, Deus está falando para mim, Deus está falando para a igreja dos nossos dias. Ouça a palavra do Senhor. Diga, eu preciso ouvir a palavra do Senhor. E a regra, amados, para ouvir não é escutar. Porque às vezes a gente escuta, mas a gente não ouve. Então o verbo usado aí não foi escutar, foi ouvir. Porque ouvir é atender, ouvir é prestar atenção. E a nossa geração de crentes, infelizmente, não tem ouvido Deus. Ouve o pastor todos os domingos, ouve o apóstolo, ouve o líder da célula, ouve o líder do pequeno grupo, mas não ouve a Deus. Porque para você ouvir a Deus, você precisa estudar a palavra de Deus. É aí que está o que Deus quer dizer para nós. Tem muita gente dizendo, assim diz o Senhor, mas não foi o Senhor quem disse. Então a gente precisa ouvir a voz de Deus, mais do que ouvir a voz de qualquer um outro. Amém? Pode passar. Verso 12. Assim diz o Senhor, não se comportem como as outras nações que tentam ler seu futuro nas estrelas. Não tenham medo de suas previsões, ainda que elas encham as outras nações de terror. Grife aí, então, agora o verbo comportar. Não se comportem como as outras nações. Não se comporte como o mundo. Não se comporte como as pessoas que não são cristãs. Esse é um problema, amados, no meio do cristianismo. Nós já fomos um povo muito diferente. A gente conhecia um crente de longe. Toda a vizinhança sabia que alguém era crente. Onde um crente chegasse, ele era identificado sem precisar falar. Hoje, nós nos perguntamos o que aconteceu que nós somos tão parecidos com as pessoas do mundo que as pessoas já não mais nos identificam. A gente precisa usar um crachá, a gente precisa usar uma camisa, a gente precisa dizer que é crente, e algumas vezes, quando a gente diz que é crente, o outro cai para trás. Por quê? Porque nós estamos nos comportando igual às pessoas de fora, ou talvez pior. A igreja está cheia de gente copiando o mundo, as modas, as leis, as invenções. Cada dia esse mundo se torna pior. Cada dia as autoridades inventam mais e mais coisas para que nós possamos desistir da nossa fé,
do nosso compromisso cristão. Nós precisamos ser um povo diferente. Nós precisamos ser um povo que o mundo olhe para nós e não nós olhemos para o mundo. Porque quando a gente olha na internet, irmãos, a gente vê as igrejas modernas, a gente fica espantado. A gente fica abismado. Como é que nós permitimos que esses costumes, está aí, esses costumes das nações pagãs invadissem o território da igreja, entrassem na igreja? As pessoas estão cada vez mais, infelizmente, copiando o mundo. 2 problemas nesse capítulo foram atacados por Jeremias. O primeiro, a crença nos deuses falsos, especialmente a natureza. Olha o que diz aí. Não, volte, por favor. Eles tentam ler o seu futuro nas estrelas. Não tenham medo de suas o quê? Previsões. O que Jeremias está atacando? A astrologia. Aquele povo que era o povo de Deus passou a adorar astros. Passou a se basear nos astros. E tem crente hoje, amado, ainda, que se baseia nessas previsões. Tem muito artista mudando de nome, porque eles falam que é o alinhamento dos planetas, das estrelas. E tem crente já querendo fazer a mesma coisa. Tem crente que ainda olha horóscopo. Está amarrado. Pastor, eu não saio de casa sem olhar o meu horóscopo. Está aí para você. Não vá pelas previsões dessas pessoas. A televisão não leva pastores. A televisão leva pai de santo, mãe de santo, astrólogo. Não é astrônomo, que astrônomo é quem estuda os astros e a influência dele na humanidade sem ter a ver com questões religiosas. Aqui é astrólogo. É a pessoa que tenta fazer previsão futurística. E o Brasil está cheio dessas pessoas. E as igrejas, muitas vezes, estão andando no mesmo caminho. Crentes que vão atrás dessas previsões. Crentes que vão atrás dessas vaticinações. E aí está escrito, não tenham medo de suas previsões. Não tenha medo, como as outras nações pagãs têm. Porque você, meu irmão, escute bem, você não está à mercê dos macumbeiros, você não está à mercê dos astrólogos, você está à mercê da mão de Deus. E quando a mão de Deus está sobre você, não importa o que digam, Deus é Deus, Deus é Senhor. Agora, o outro problema é a idolatria, que foi, pode passar, que levou Israel a grandes sofrimentos. Primeiro, os costumes dessas nações são o quê? Inúteis. Agora ele vai dissertar como é que um ídolo é escrito. Porque agora, dia 12, foi um dia feriado no Brasil. Se um dia eu pudesse, chegasse a ser um político de influência, eu iria lutar para que todos os dias santos fossem abolidos. Não existe razão para ter dia santo, como não existe razão para ter dia dos evangélicos. Cada um pode comemorar o seu dia, mas sem ser feriado. É dia de São João, tu quer comemorar o teu santo, comemora. Agora eu não sou obrigado. Mas agora, dia 12, eu fui obrigado. Eu fui obrigado a fechar minha loja. Eu fui obrigado a observar o feriado, que é um feriado de quê? Da padroeira do Brasil, sendo que o Brasil
que tanto falam aí, é um país laico. Portanto, ele não tem uma religião. Ele é livre para todas as religiões. Então, esse feriado é uma aberração e não deveria existir. Então, agora, você vai ver como os ídolos são feitos. Jeremias vai traçar direitinho. Se você quiser fotografar, fotografe. Vamos lá. Cortam uma árvore e dela o artesão esculpe o quê? Um ídolo. Então, primeiro, o ídolo não é autocriativo. Ou seja, todo ídolo é criado. Todo ídolo é feito. Ou de árvore, de madeira, ou de pedra, ou de mármore, ou seja lá, de ouro, seja do que for, ele não é autocriador. Ele não se cria, ele é feito por alguém. Um poeta disse que seria melhor adorar o artesão do que o ídolo. O pecado seria menor, não é? Porque você vai ver que isso é uma questão pesada, que as pessoas não veem, e o Brasil paga um preço alto por isso, porque o Brasil ainda é o país idólatra. Pode passar. Verso 4. Enfeitam-no com ouro e prata, e fixam com martelo e pregos para que não tome. Então, olha só. Você vê um ídolo muito bonito. Eles são bonitos. Quem que fez? O artesão. Foi ele que botou a coroa, foi ele que botou a roupa, foi ele que pintou, foi ele que fez isso. Não foi o ídolo sozinho que apareceu, né? Apareceu e disse, aqui eu estou, bonito. Não existe isso. Fixam-no com pregos. Ou seja, para ele ficar em pé, o ídolo tem que ter um apoio que é pregado, ou nas costas ou nos pés. Ele não se sustenta sozinho. E se ele não se sustenta sozinho, como é que ele vai sustentar você? Pode passar. Seus deuses são como o quê? Espantalhos numa plantação de... O que é um espantalho? Muita gente não sabe. Espantalho é um boneco de tamanho natural, portanto, tamanho de uma pessoa, que é colocado nas plantações para afastar as aves de rapinas, para afastar os invasores. Eles pensam que é uma pessoa, e então eles se afastam. O que Jeremias está dizendo é, esses ídolos são como um espantalho. Eles estão lá como se fossem uma pessoa, mas na verdade eles não são. Não são capazes de quê? De falar. Você já viu um ídolo falar? Eu vejo as pessoas adorando. Agora, lá em Bela Cruz, nós fizeram um santo no canto do cemitério. Pegaram o muro do cemitério, no canto, fizeram um santo, uma santa. Aí nós paramos o carro, porque o cara estava lá, né, fazendo a oração dele. Eu digo, vamos esperar um pouco para ver se o santo responde. Nenhum santo nunca falou. Diferente de Deus, que você fala com ele e ele responde. Eu vou apressar porque é muita coisa. Eles precisam ser o quê? Carregados, porque não conseguem andar. Você já viu a procissão, meu irmão? Onde é que o santo vai? Nas costas de alguém, na padiola, ou em cima de um carro. Ele não é capaz de ir sozinho. Ele não sabe andar, ele não consegue andar. E essa é a descrição de um santo. Agora vem uma observação. Não tenham medo desses deuses, porque não podem fazer o quê? Nem mal e nem... Acabou com o santo. Santo não pode fazer nem mal nem bem. Você, como crente, que eu já vi muito crente, irmão, ele passa na frente de uma igreja, pastor, é respeito. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo de santo. Ah, pastor, eu não posso quebrar um santo, porque se eu quebrar, não vai acontecer nada. O santo não pode fazer nem bem e nem pode fazer mal, nenhum dos dois. E está escrito, não tenha medo deles. Não tenha medo.
Fique tranquilo, pode passar. Agora vem a descrição de Deus. Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande e teu nome é poderoso. 3 coisas. Ninguém é semelhante a Deus, não tem cópia. A única cópia de Deus foi Jesus. Então essas pessoas, esses ídolos, e qualquer coisa que apareça dizendo que é Deus, não é Deus. Porque Deus não tem semelhante. Deus é grande, tu és grande, o ídolo é pequeno. O ídolo é o tamanho que ele foi feito e ele não pode passar desse tamanho. Mas Deus é imedível, Deus não pode ser medido. O nosso Deus é um Deus grandioso, é um Deus poderoso, é um Deus que opera. Então, meu irmão, pare com esse negócio aí, ó, presta atenção, de que Deus não pode, Deus pode. O impossível para você não é impossível para Deus. E o nome do Senhor é poderoso. Não use o nome de Jesus brincando. O nome de Jesus, esse nome tem poder. Jesus de Nazaré, Jesus, o Filho de Deus. É no nome de Jesus que nós oramos e a Bíblia diz que Deus ouve. É no nome de Jesus que os demônios são repreendidos. Não é no seu nome, mas é no nome de Jesus que eles vão embora. Esse nome de Jesus é um nome poderoso. Se apegue a esse nome. No meio da sua tribulação, da sua luta, da sua dificuldade, clame: Jesus, como Bartimeu clamou, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Pode passar. Quem não te temeria, Deus? Tu és o rei das nações. A gente pensa que quem está no controle do mundo são as autoridades, mas quem está no controle é Deus. E na hora que Ele quiser, Ele resolve todas as paradas. Esse título pertence somente a ti. Entre todos os sábios da terra, entre todos os reinos do mundo, não há ninguém semelhante a Deus. Pode passar. Os que adoram ídolos, vem de novo. Olha só. Os que adoram ídolos são o que, amados? Tolos e insensatos. Eu preciso abrir um parênteses. Não são mais todos os católicos que adoram ídolos. Por exemplo, meu dentista é católico carismático, estuda a Bíblia. Eu estou lá de boca aberta, ele com aqueles aparelhos fazendo barulho no meu ouvido e mexendo no meu dente, e ele falando da Bíblia. E ele ainda pergunta de mim: é assim mesmo? Como é que eu vou responder? Mas ele conhece a Bíblia. E eu então um dia arrisquei e perguntei: como é que fica a questão dos ídolos? Ele disse: isso aí, pastor, é para os pagãos. Nós, da carismática, não adoramos mais ídolos. Eles já reconheceram. Porque olha que palavra, irmãos, dura. Jeremias fala: todos que adoram ídolos são o quê? Tolos e insensatos. A palavra insensato é sem juízo. E tolo é uma pessoa que facilmente é enganada. Adoram objetos feitos de madeira. Pode passar. Trazem placas de prata batida, de Tarsis era no Egito, e ouro de Ufaz, e entregam a artesãos habilidosos. Então, eles trazem essas placas, esses materiais, entregam aos artesãos, que fazem seus ídolos. Aí o que é que eles fazem? Vestem-nos com mantos azuis e roxos, feitos por hábeis alfaiates, tudo fabricado. Pode passar. Mas o Senhor é o quê? Se existe um Deus verdadeiro, esse Deus é Jeová. É o Deus que nós adoramos. É o Deus que nós servimos. Ele é único. Não divide sua glória com ninguém. Não existe semelhante a Ele. Então, não vá nessa onda. Ele é Deus, o que mais? Vivo e Rei eterno. O túmulo está vazio em Jerusalém, Jesus ressuscitou. Deus está vivo, Ele está presente no nosso meio. Nós não estamos fazendo aqui um culto a uma imagem inanimada. Nós estamos aqui adorando um Deus que se manifesta, que fala, que toca nos nossos corações. A terra treme com a sua ira. Meu irmão, tenha cuidado. Tem muita gente brincando com Deus. E quando Deus fica irado,
Não é fácil, não. Às vezes eu me pergunto como que Deus queimou Sodoma e Gomorra. É meio violento, não é não? Jander, Débora. É uma violência muito grande, queimar uma cidade com criança, com todo mundo. Mas quantas oportunidades Deus deu? Chegou um ponto de dizer, tem 10 justos. Não tem 10 justos numa cidade. Quando Deus está irado, meu irmão, você tenha cuidado. Não fique atraindo a ira de Deus. Pode passar. Diga isto àqueles que adoram outros deuses. Esses deuses que não fizeram os céus nem a terra, desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Ou seja, esses deuses são falsos, esses deuses vão desaparecer. No dia do julgamento do Senhor, eles não subsistirão, porque são deuses falsos. Não são o Criador do céu e da terra. Pode passar. O Senhor, porém, fez o quê? A terra com seu poder e a estabeleceu com sua sabedoria, com seu entendimento, estendeu os céus. Então Deus é criador. Não importa o que digam lá na faculdade, não importa o que pessoas modernas queiram dizer. Deus é o criador, Deus é o sustentador. Diferente de qualquer outro Deus que a mitologia coloca, o Deus disso, Deus da fertilidade, Deus disso, Deus daquilo, meu irmão, só existe um único Deus e você só precisa dele, não precisa de mais ninguém. Você já me ouviu falar que quando a gente estava construindo esse palco aqui, a gente já estava bem um mês sem poder reunir direito aqui, trocando tudo. Aí eu falei para o pedreiro, acelera, meu irmão. Eu preciso desse negócio pronto. Ele disse, pastor, no final dessa semana, se Deus quiser e a Ave Maria nos ajudar, nós vamos terminar. Falei para ele, faz só pela força de Deus, esquece a Ave Maria. Deixa a Virgem Maria para lá. Eu entrei num táxi, tinha tanto santo pregado no para-brisa do homem, um negócio pendurado no retrovisor. Falei para ele, para que você quer tanto Deus? Não, porque aí nós ficamos mais protegidos. Eu falei, é o contrário. Você só precisa de um, o guarda dos guardas, o rei dos reis. A Bíblia diz, se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão é seu trabalho. Você só precisa de um único Deus. Pode passar. Quando fala no meio do trovão, isso é Deus. As chuvas rugem nos céus. Eleva as nuvens acima da terra, envia relâmpagos com a chuva e ordena que o vento saia de seus depósitos. Esse é o poder de Deus. Pode passar. Todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Presta atenção. Tem muita gente aí, não, mas é o fulano que falou. Ele é isso, ele é aquilo, ele é condecorado. Todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude, ou seja, uma mentira. Não tem fôlego nem poder. O próprio artesão fica desacreditado. Pode passar. Os ídolos são o quê? Inúteis. De nada adianta. De nada. Não precisa de ídolo. Mas eu vou botar uma foto de Jesus lá na minha parede, porque eu me sinto melhor. Põe Jesus no teu coração. Pensa nele e vai direto para o trono. Você não precisa de imagem. Você não precisa de meios. São mentiras ridículas. No dia do acerto de contas serão todos destruídos. Pode passar, é o último versículo. Agora terminamos. Mas o Deus de Israel, presta atenção, não é como esses ídolos. Presta atenção e dê glórias a Deus. Ele é criador de todas as coisas, incluindo Israel, a nação que lhe pertence. Seu nome é Senhor dos Exércitos. Deus abençoe vocês no nome de Jesus.